Estamos de volta com mais um momento com a palavra. Sejam todos bem-vindos. Que o Senhor ministre ao teu coração neste momento algo que está presente nele, que é o socorro, que é o fortalecimento, que é a direção para as nossas vidas. Que a graça do Senhor continue a se manifestar sobre nós. Gostaria de agradecer a você que já é inscrito no nosso canal e tem nos acompanhado, tem feito parte do nosso ministério. E te convidar a compartilhar, continuar compartilhando essa palavra com outras pessoas, o máximo de pessoas que você puder compartilhar. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e aí faça parte do nosso canal, nosso ministério. Continue a compartilhar também essa palavra com corações que nesses dias precisam muito do consolo, conforto e fortalecimento da parte do nosso Deus. Hoje nós vamos meditar num tema que é aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Parece muito comum, muito simples, né, ouvirmos pessoas dizerem que elas confiam em Deus. Mas confiar em Deus é uma questão de aprendizagem também, de aprendizado. A palavra do Senhor nos ensina sobre como podemos confiar em Deus. Não é automático, não é natural, porque para confiarmos em alguém precisamos conhecer bem essa pessoa, precisamos ter uma intimidade maior com ela, precisamos nos identificar, né, com ela, e à medida que nós naturalmente nos identificamos com uma pessoa, nós passamos a confiar nela. À medida que temos experiências positivas com essa pessoa, mais experiências positivas do que negativas, nós passamos a confiar. Não é diferente com Deus. Nós podemos confiar no Senhor, o nosso Deus, à medida que nós vivemos experiências positivas e negativas, desde que essas experiências sempre nos levem para a presença de Deus, para uma intimidade maior com Ele. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o texto que está em Êxodo, no capítulo 14, versículo 10 ao versículo 15, que fala sobre a passagem pelo meio do mar, né? Quando esse servo de Deus, Moisés, clama ao Senhor, pede a direção de Deus, porque eles estavam cercados, né, por um exército e o mar estava diante dele e do povo, fugindo, saindo do Egito para a terra prometida, em direção à terra prometida. E ali eles se deparam com um grande inimigo, né, em perseguição, desejosos de tirar as suas vidas, e nas suas frentes Moisés e o povo, o mar intransponível, um mar que naturalmente não seria possível atravessá-lo. E aí ele clama ao Senhor e Deus faz uma pergunta a ele: por que clamas a mim? Diga ao povo, o Senhor responde para ele, diga ao povo que marcha. E aí o Senhor orienta a levantar o cajado que estava nas suas mãos, e Moisés toca na água e o mar se abre, o povo passa a seco pelo mar, e no decorrer do discurso da história, os egípcios seguem em perseguição e o mar se fecha, cobre e extermina todo o exército egípcio. Esse é o enredo da história. Mas o que levou, né, Moisés e o povo a confiar em Deus? O que a palavra do Senhor nos ensina que, a nível de experiência, eles conseguiram colher material de vida para confiar em Deus? E nós precisamos, né, aprender biblicamente a confiar no Senhor, a confiar em Deus. Confiar em Deus não é automático, como eu já falei. A gente precisa desenvolver algumas capacidades, alguns entendimentos. Então, o primeiro entendimento que nós vemos na Bíblia aqui é que precisamos entender que em vários momentos é Deus quem luta por nós. Em vários momentos, em várias situações difíceis, quem luta por nós é Deus, porque nós não podemos lutar com as nossas próprias forças, nosso próprio entendimento e as nossas capacidades. O versículo 25 diz assim: emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Havia uma consciência no exército egípcio de que a situação que estava acontecendo com eles, com os carros que eles estavam usando, não era algo natural. Havia ali um poder sobrenatural agindo sobre aquela situação.
E eles reconheceram que era o poder de Deus. Interessante que mesmo eles que ainda não temiam a Deus, que não havia tido experiências da manifestação do poder de Deus, reconheceram primeiro que era o Senhor quem estava agindo, que era Deus quem estava agindo. Mas, à medida que eles experimentam esse poder, acredito que eles começaram a travar, a parar de caminhar, e o povo viu que Deus estava fazendo algo, que o poder de Deus estava sendo manifestado naquele momento, Deus estava agindo. E há uma compreensão a partir desse momento de que é o Senhor quem trabalha, é o Senhor quem age, é o Senhor quem luta as maiores lutas que nós não podemos lutar. Às vezes essas lutas se travam na nossa consciência, na nossa mente, em nossos corações, nos nossos sentimentos. Às vezes são lutas externas em nossos relacionamentos. Às vezes são lutas em busca de uma posição social, de um trabalho, de uma profissão, de alcançarmos aquilo que nós queremos tanto. Às vezes é uma luta interna, familiar, dentro do nosso lar, nos relacionamentos. Ou seja, não importa o tamanho ou a qualidade, a qualificação dessas lutas. O que importa é que precisamos compreender que, a despeito, né, de todas essas lutas, dessas dificuldades que nós enfrentamos ou podemos enfrentar, em vários momentos quem luta por nós, quem peleja por nós, quem trabalha nessas situações é o próprio Deus. Compreender isso nos leva a confiar em Deus. Então o Senhor mesmo nos ensina a confiar nele. Nos mostra que existem vários motivos pelos quais nós podemos confiar nele. Porque ele sempre lutou por nós. Em vários momentos difíceis, mesmo quando os nossos olhos não conseguiram ver, mesmo quando aparentemente essas coisas não foram tão claras assim, Deus estava trabalhando, Deus estava lutando por nós. Então, para você aprender a confiar em Deus, você precisa entender que em vários momentos é Deus quem luta pela sua vida. O segundo ensino que nós tiramos da palavra está nos versículos 26 a 27, até a parte A, quando diz que precisamos obedecer a Deus sem questionar o que Ele nos manda fazer. Em vários momentos, nós ouvimos Deus nos mandando fazer algo. Nós temos a certeza que é aquilo que Deus quer que façamos. Mas quando resistimos, quando nós lutamos, cedendo apenas a nossa vontade, não a vontade de Deus, nós travamos uma luta interna e essa luta interna nos leva a desconfiar de Deus. Porque nós sabemos que nós não estamos como Deus quer, onde Deus quer e fazendo aquilo que Ele quer. E lutar com Deus, lutar contra Deus, pelejar contra Deus é entrar numa batalha que certamente nos levará à derrota. Mas quando nós estamos confiantes de que estamos fazendo o que Deus quer, dentro de nós há uma segurança, há uma confiança e nós conseguimos confiar nele. Olha o versículo 26 em diante. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão e sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios fugiram de encontro a ele. E o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. É uma situação que parece até absurda, porque requer fé, requer confiança. Né? Deus fala para Moisés: você estenda a sua mão e diga para o mar se abrir e depois o mar vai se fechar. É uma situação sobrenatural que, para fazermos, precisamos confiar, precisamos ter fé. Mas o interessante é que Moisés faz sem questionar, sem reclamar, sem falar sobre o método de Deus, sem questionar o método de Deus. Ele simplesmente obedece. Quando Deus manda, ele obedece. E à medida que nós obedecemos a Deus, à medida que nós ouvimos a voz do Senhor e conseguimos dar uma resposta positiva ao que Deus nos manda fazer ou nos manda viver, nós vamos também desenvolvendo uma confiança interna no nosso coração. Porque é questão de experiência. Porque nós percebemos que deu certo. E sempre que obedecemos, dá certo. Porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Mesmo que sejam situações que nós não gostamos ou não esperamos. Mesmo que seja diante de um mar perseguido por um exército. Mas quando confiamos em Deus, quando obedecemos o que Ele manda, nós passamos a viver confiantes no Senhor.
e passamos a experimentar o milagre de Deus na nossa vida. Passamos a ver que quando obedecemos, Deus já faz aquilo que Ele prometeu fazer. Porque o que Deus requer de nós é a obediência. É ouvirmos e fazermos aquilo que Ele realmente deseja. Em último lugar, nós aprendemos também que, à medida que nós vamos absorvendo algumas situações, vivendo algumas situações e aprendendo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, nós aprendemos a confiar em Deus quando aceitamos a forma e o tempo de Deus agir na nossa vida. Quando nós aceitamos a forma e o tempo de Deus agir na nossa vida, nós descansamos em Deus e passamos a confiar. Primeiramente porque Deus não falha nas suas promessas. Deus sempre cumpre as suas promessas, Ele sempre cumpre aquilo que prometeu. No versículo 30 até o versículo 31 diz assim: assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O povo experimentou o poder de Deus quando entendeu que Deus lutava por ele, que as maiores lutas, os maiores conflitos, Deus é quem travava por eles. O povo passou a confiar em Deus quando conseguiu obedecer a Deus através da figura, da representatividade de Moisés, que fez o que Deus mandou e da forma que Deus mandou, sem questionar o que Deus estava fazendo. E o povo conseguiu desenvolver a confiança em Deus quando aprendeu a aceitar a forma e o tempo de Deus agir na sua vida. A forma que Deus age não é a forma que nós agimos. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes parece que Deus está demorando demais para agir na minha vida e na sua vida, a despeito de algumas situações que nós enfrentamos. Mas é tempo de podermos exercitar a confiança em Deus, na certeza de que o Senhor luta as nossas maiores lutas, que o Senhor leva em consideração a nossa obediência, que o Senhor agirá na minha vida e na sua vida no tempo certo, no seu tempo, e da forma certa, da forma que Deus deseja fazer. O Senhor esperou os egípcios se aproximarem do seu povo para poder agir. Parecia que o povo estava perdido. O povo esperava nem ter visto o exército inimigo, quanto mais sentir o barulho do exército se aproximando. Mas Deus esperou esse exército se aproximar para que pudesse sucumbir, sufocar aquele exército no mar. Deus tem o tempo certo de agir na sua vida e na minha vida. E Deus tem a forma certa de fazer isso. Aprenda a confiar em Deus. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, falou assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Ter bom ânimo é uma fórmula usada somente no imperativo. Jesus está dizendo assim: tenha sempre, não perca o bom ânimo, mantenha o bom ânimo, seja corajoso, tenha disposição, confie, Jesus falou, confie em mim. Eu sei que vocês vão passar por aflições, eu sei que vocês vão passar por experiências difíceis e até aparentemente negativas. Eu sei que vocês vão enfrentar exércitos, eu sei que vocês serão desafiados a atravessarem mar ou mares, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Jesus venceu, nós também venceremos. Que o Senhor te abençoe mais uma vez com a sua palavra e te ensine e nos ensine a ter uma vida de confiança em Deus. E temos a plena certeza que em Cristo Jesus sempre seremos mais do que vencedores. Que o Senhor nos abençoe.